Programa Cotidiano. Oferecimento Sebrae. Existe um Sebrae para você. Olá, boa tarde, Cotidiano no ar, aqui pela TV Tropical, Record TV. O programa hoje está incrível, vamos falar de saúde, de beleza, bem-estar, vamos falar de decoração, um programa especial para você. Vê só o que a gente preparou. A gente começa o programa hoje falando de saúde e dos direitos da criança com câncer. Muita gente não sabe nem entende quais são esses direitos. Por isso mesmo, nós vamos esclarecer tudo para você agora. Olha, muitas famílias vivem a realidade de ter uma criança com câncer. E aí, quando o diagnóstico chega, não é fácil, são muitos problemas para serem resolvidos e, claro, a saúde da criança em primeiro lugar. Mas hoje eu vim aqui na casa do Valpaiva falar com Keila, que é assistente social, para falar um pouquinho sobre os direitos da criança com câncer, que são muitos. Depois do diagnóstico, tem direito sim para que essa criança continue aí sendo criança, né? Isso, Keila. Me explica um pouquinho sobre esses direitos. Bom, primeiro que tudo, quando o paciente ele recebe o diagnóstico, né, quando a família tem acesso ao diagnóstico de câncer ou de qualquer doença hematológica, eles são encaminhados para cá, para a casa de apoio. E aí é o serviço social que faz todo o processo de cadastro. E aí, a partir daí, a gente vai conhecer quem é essa família, quem é o paciente, quais são as demandas, né? E aí a gente vai conhecendo o que eles trazem de necessidade. A partir daí, a gente faz todo o processo de socialização, né, para que eles possam ir em busca do que é de direito deles. Quais são esses direitos principais, assim, o que a gente pode dizer para todo mundo que está nos acompanhando para ter essa noção? Quais são esses direitos principais? Bom, o paciente, acima de tudo, ele tem direito a ter um tratamento digno, né? Então, o hospital, ele dá acesso à medicação, né? Primordial, se é um paciente oncológico, toda a medicação que faz parte do tratamento oncológico, ele recebe no hospital, mas existem alguns medicamentos que ele faz uso contínuo, que ele tem acesso aqui na casa, e aí a gente já vai direcionando para que ele tenha acesso também no município, porque o município ele tem a obrigação de oferecer essa medicação. O acesso a um transporte de qualidade, porque na grande maioria dos pacientes são do interior, então ele precisa ter o transporte adequado para vir fazer o tratamento. O acesso à escola, que não é interrompido, né? E aí é importante a gente estar pontuando e falando que aqui ele tem acesso à classe domiciliar, então as atividades da escola, o processo de escolarização ele não é interrompido. Porque muitas vezes essa criança ela está nesse processo de alfabetização, de escolarização, né? E aí a doença faz com que ela fique um pouco mais frágil, mas nem por isso ela precisa parar de estudar. Não, muitas vezes ele não pode frequentar a escola regular, então nesses casos a escolarização é feita aqui na classe domiciliar e na classe hospitalar. Então quando ele está no hospital ele tem um acompanhamento, né, com as professoras, com as atividades, então a escolarização ela não é interrompida, né, o processo. Ele precisa ter acesso a uma habitação de qualidade, né, e aí na grande maioria das vezes, se são pacientes que são considerados de baixa renda, né, a gente já faz todo um processo de encaminhamento, de contato com o município, para que ele tenha acesso muitas vezes ao aluguel social, né, que aí é um benefício emergencial, que aí a prefeitura vai avaliar a situação dessa família e a gente chega com o projeto Vida, né, e a gente faz todo um processo de visita, de avaliação das condições de moradia, muitas vezes a reforma da casa, a construção da casa. Então, o contato com o município e com a rede socioassistencial, né, que a gente tanto fala, é fundamental, porque a casa sozinha não tem como fazer o papel todo, a assistência no completo, mas a gente precisa muito da parceria com os municípios.
existe o benefício de prestação continuada, né, que é o BPC, e aí ele é destinado para famílias em situação de vulnerabilidade social, porque muitas vezes ou o pai ou a mãe precisa sair do trabalho para poder cuidar desse filho, então a renda ela é prejudicada. Então, se o paciente ele tem uma situação de baixa renda, né, nós fazemos todo o processo de orientação para que ele procure o cadastro único, faça o cadastro único, que ele esteja atualizado e procure o INSS para ter acesso. Né? Vocês fazem todo esse encaminhamento e orientam as famílias, é isso? A partir da realidade daquele paciente, porque cada paciente, cada família tem a sua realidade, então a partir daí a gente vai fazer o processo de orientação, de comunicação mesmo com os órgãos, para que ele possa ter acesso. Então a família, muitas vezes ela é orientada a procurar, né, o cadastro único, a procurar o INSS para ter acesso a esse benefício. Existem alguns direitos que também são garantidos, por exemplo, se o pai ou a mãe trabalha de carteira assinada, ele pode ter acesso ao FGTS, né, para que ele possa cuidar, né, do filho, dar um tratamento digno, e a gente sabe que o financeiro ele vai contar, né? Existem alguns pais que têm os dependentes diretos, né, são funcionários públicos, podem ter acesso ao PIS, né? Então, dentro desses casos, a gente vai avaliar a situação, vai encaminhar. Muitas vezes, a gente precisa ter contato também com a Defensoria Pública, com as promotorias, né? Porque lá eles vão ter acesso aos profissionais que são da área do direito, que vão poder acompanhar o caso. Então, o Serviço Social ele faz um processo de orientação, né? A gente vai analisar, ver qual é a demanda que ele traz para poder orientar, para que ele tenha acesso ao que é de direito dele. Aquelas famílias que estão vivendo esse momento do diagnóstico, né, que acaba sendo uma questão de angústia mesmo, de mudanças, muitas mudanças, não só na vida da criança, mas como na vida da família em geral, devem primeiro procurar a assistência social. Vir aqui na casa é um bom passo. Quando eles recebem um diagnóstico, eles já são encaminhados para cá. Então, aqui a gente faz esse acompanhamento desde o início do tratamento até o final dele, né? Então, esse contato muitas vezes tem que ser um contato direto, porque muitas vezes as demandas vão surgindo depois, né? Às vezes eles chegam com a situação de vida de um jeito e aí as coisas vão surgindo e as demandas vão surgindo e a gente faz o processo de orientação. E aí o contato não só com o hospital, com os outros familiares, com a rede de assistência é fundamental, porque a partir daí a gente vai encaminhando, acompanhando e vendo se ele vai estar tendo acesso ao que é de direito dele. Ok, eu conversei com Keila, muito obrigada, que é assistente social, muito obrigada pelos esclarecimentos e fica aí para você toda essa orientação. Se você conhece alguém, se você está vivendo essa situação, né, é importante ter calma, procurar aí os direitos de cada criança. Gente, no próximo bloco tem mais dicas de saúde, principalmente para você que quer começar aquela dieta de líquido. Fica por aí que o intervalo é bem rapidinho.